Convidados se movimentam no campus e recolhem materiais para anotações. Rostos sem máscaras evidenciam alegria no retorno a encontros fechados sem medo da pandemia. Ao invés de máscaras, o que se vê são fantasias. Então, abre alas que o desfile vai começar. De repente, a energia de um sambódromo ocupa o auditório. Na passarela, nativos do Brasil, joia do Oriente, tesouros do Faraó, unidos do Cristo Redentor com estampa do calçadão de Copacabana. O Rio de Janeiro, fevereiro, março, alô, Não é tempo de carnaval. São integrantes do grupo de arte Arquitetando Cultura, patrimônio material e imaterial de um povo do município de Ibiaçucê. A gente quis mostrar um pouquinho como a cultura mundial ela é rica, ela é vasta, né? Aí nós partimos do micro, que nós estamos no município de Ibiaçucê, então falamos um pouco de Ibiaçucê, as lagoas são nossos patrimônios imaterial, então nós mostramos. Aí vivemos uma viagem pelo mundo, Egito Antigo, Babilônia, Grécia, Roma, Rússia, sem cronologia. Com o belo desfile, o 9º encontro de história começa em alto astral, tendo como tema temporalidades e rememorações, o bicentenário da independência da Bahia e os 30 anos do curso de História do campus de Caetité. São 3 décadas de muitas e importantes histórias contadas. Professores, estudantes, funcionários técnicos e colaboradores vivenciaram e vivenciam essa trajetória exitosa na qualificação de profissionais da área de História, no fortalecimento da pesquisa e na promoção de atividades extensionistas na região. A representação estudantil, as coordenações do Núcleo de Pesquisa e do Colegiado de História e a direção do departamento dão boas-vindas aos participantes do evento. Esse é um momento extremamente importante para nós. São 30 anos do curso de História aqui em Caetité. E isso traz para a gente uma alegria muito grande, essa comemoração, porque aqui nós temos o resultado do nosso trabalho durante todo esse período. Daqui já saíram professores, mestres, doutores, professores que hoje atuam na rede estadual, na rede municipal, professores que já retornaram à universidade, que fazem parte do nosso quadro docente. E isso para nós é um momento de muita alegria, de orgulho por essa realização, por esses feitos. Então a comemoração traz à memória exatamente tudo que a gente conseguiu trazer para essa comunidade, não somente hoje o corpo docente que faz parte do quadro, mas também aqueles ex-professores que também já passaram por aqui e que estão, inclusive, nos prestigiando neste momento. São 4 dias de extensa programação. 4 mesas redondas, 5 minicursos, 9 simpósios temáticos e a conferência de abertura, com o professor Sérgio Guerra Filho, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Falando sobre o bicentenário da independência da Bahia, o conferencista ressalta que o 2 de julho e os heróis desse evento deveriam ser mais reverenciados em todo o estado da Bahia. Há os heróis que estão aí registrados nos monumentos, nos nomes das ruas, como Lima e Silva, Labatu, mas há os heróis ainda que precisamos estudar mais, que são as pessoas anônimas, são as pessoas, os negros livres, os negros escravizados, os indígenas, os pobres, as mulheres, que também participaram dessa guerra, porque não se ganha uma guerra, não se faz uma guerra sem a participação popular. Entre os temas estudados nos minicursos se destacam o professor como intelectual, o uso pedagógico das tecnologias digitais, arquivos escolares e a história do cangaço. Entender um pouco da atuação de homens como Antônio Silvino, Lampião, Senhor Pereira, Curisco. Falar um pouco também da presença feminina no cangaço, que não foi só Maria Bonita. Entender por que não existe mais cangaço, como foi o final desse fenômeno e concluindo, como eu já disse, com sua permanência nas artes, notadamente no cinema. Os simpósios temáticos também promovem discussões sobre vários assuntos, a exemplo de linguagens, cultura audiovisual e mídias contemporâneas. Hoje, a educação, o ensino de história é praticamente impossível dissociar do audiovisual, das mídias contemporâneas. Então, o audiovisual, essas imagens, mídia contemporânea, os games, os websites, eles vêm atuando aí não apenas como fonte, mas também como agente da história. Cada vez mais, o ensino está vinculado a essas mídias.
no sentido de tanto formar os indivíduos, formar concepções de história, construir o conhecimento de história. Portanto, o ensino de história e a produção historiográfica está completamente vinculada a essas novas mídias contemporâneas. Territorialidades, poder e sociedade no Alto Sertão da Bahia é foco do debate neste outro simpósio. É um tema que visa fazer uma abordagem, dos estudos de história dos sertões, no que a gente chama de longo século XIX, que pega do final do 18 ao início do 20. Então é uma trajetória longa que tem a ver com a formação da Vila Nova do Príncipe, Caetité, e outros povoados do sertão da Bahia. Então essa historicidade em várias temporalidades. Trata-se de uma discussão essencial para a própria história de Caetité. Fundamental. Não só de Caetité, mas da região. É bom lembrar que essa Vila Nova do Príncipe, também, que é tema da minha pesquisa, ela abrange hoje equivalente a 48 municípios. Então era um recorte regional, efetivamente. Ensino de história e formação de professores também é tema debatido nos simpósios. Nós levamos em consideração duas políticas públicas, a residência pedagógica e o PIBID. Nós, nesse simpósio temático, a gente faz toda uma reflexão sobre qual a importância desses programas, principalmente pelo fato de proporcionar um tempo maior dos estudantes nas escolas. Nesta mesa redonda se analisa outras independências, sertanejos, indígenas e os impactos na economia baiana no contexto das lutas de emancipação. Todas essas medidas iniciais foram medidas muito duras. Isso resultou, inclusive, em várias ações de revoltas indígenas nesse período, mas mesmo assim não foi suficiente. A gente teve uma retirada constante desses direitos que vai culminar em 1850 na Lei de Terras, também legitimando o esbulho da terra indígena. Então, a historiografia atual tem dado dimensão a essas lutas políticas, a essas várias faces da independência, colocando os indígenas como protagonistas também desse processo. O portal do Bicentenário da Independência, Memórias e Relações Políticas no Brasil e na Bahia, é o tema em discussão nesta outra mesa. O portal do Bicentenário, ele é produzido para realmente incluir tanto temáticas que foram silenciadas, ao longo aí das narrativas da história do Brasil, que fica transformando, que foram narrativas que transformaram a história do eixo Rio-São Paulo em história nacional e excluiu vários outros processos de outros lugares da nossa história nacional. Então, ela tem essa intenção de incluir isto, o portal tem a intenção de incluir isso, como incluir também trajetórias de sujeitos também silenciados. Como se vê, a vasta programação do 9º Encontro de História atrai estudantes e professores pesquisadores de várias regiões da Bahia e de outros estados. É uma honra rever muitos alunos, muitos colegas e principalmente ter a oportunidade de acompanhar várias ações que vêm acontecendo dentro desse processo de formação dos historiadores, dos professores de história e mais ainda do âmbito da pesquisa, o quanto que tem sido revelador os trabalhos, as orientações que vêm contando a história da nossa cidade e da nossa região a partir de outros olhares, não mais da narrativa oficial, das memórias oficiais, mas também daquela história do cotidiano, das minorias, das entrelinhas dos documentos ou até mesmo dos vários silêncios que a gente encontra nas lacunas das escritas sobre a história local e regional. E a ideia da gente é dar um olhar visto de baixo da educação. Como é com a participação dos negros na educação, com a participação dos indígenas, das mulheres. É uma revisão um pouco da historiografia da educação baiana. O evento também promove exposições como esta, de pôsteres de professores do curso de História e seus respectivos projetos de pesquisa. Nesta, a representação de um memorial de luta, com fotografias de mulheres e homens que foram importantes em movimentos sociais. E aqui são expostas e lançadas publicações derivadas de pesquisa dos docentes do curso de História. É um momento de grande alegria, o presencial, o retorno, por fim, as atividades. E entre essas atividades, já tínhamos voltado às aulas, agora pouco a pouco estamos retornando também às reuniões, algumas delas presenciais, outras mantendo em remoto. E agora os encontros, a gente teve há uma semana o encontro do mestrado, há algumas semanas atrás o encontro com o curso de letras e nesse momento o encontro com
alunos e alunas e docentes do curso de História. São muitas histórias a compartilhar nesses 30 anos. Esta é mais uma delas. Simbolicamente, se representa a formatura da primeira turma do curso, que não aconteceu na época. Então, é hora de se refazer a cena, com direito a todo o protocolo seguido em uma colação de grau. O 9º encontro de História se encerra com um astral similar ao que começou. Mas o desfile agora é de professores homenageados, que chegam ao fim de suas carreiras como docentes. O professor Nivaldo Dutra e a professora Maria Lúcia Porto, emocionados, são reverenciados e presenteados pela reconhecida contribuição que deram ao curso ao longo de sua história. Não tem palavras para poder agradecer, viu? Porque é muito difícil. Lições de história se converteram em lições de vida. E esse evento é muito importante para afirmar esse retorno, porque é uma maneira de voltar às ações ainda mais com força. Durante todo esse tempo a gente está se reconstruindo aos poucos, e também a questão dos 30 anos em si do curso, porque é um momento muito importante, 30 anos de história do campus da gente aqui, formando professores, formando historiadores do nosso curso aqui de História, também o bicentenário da Independência Baiana, que é outro movimento importantíssimo para a gente, e assim, tá comemorando tudo isso aqui e juntando de novo com a questão de ser um evento presencial de novo, é algo maravilhoso para a gente. Nós estamos aqui retomando, inclusive, este evento que já não acontecia há algum tempo. Então, este é um momento também de muita alegria, de muito afeto, de muita alegria, de comemoração mesmo. Então, realmente, a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história. O curso de História, para nós, hoje, é um dos cursos que mais tem entrada do vestibular e do SISU. Então, a gente vê a importância ainda, justamente, dessa licenciatura também aqui na região, a formação de professores de História. Então, para nós, assim, foi um momento, está sendo um momento muito importante fazer parte, mesmo estando agora na gestão, mas fazendo parte também dessa comemoração desses 30 anos do curso de História.